das maravilhas, quando ele estava no cenáculo ali, né, ministrando, falando de as maravilhas que ele automaticamente transmitia sobre ele, porque Jesus ele é amor, Jesus ele transmitia a sua glória de uma forma extraordinária, né? E aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor ele fala bravamente nos nossos corações que aquele homem, e o versículo já começa dizendo que quando Jesus ele começava a falar através para aqueles discípulos, né, para todas essas pessoas, os publicanos e ainda são os publicanos reclamando daquilo que Jesus fazia. Quantas das vezes eu e você tem nos levantado como um discípulo, um canal de bênção na mão de Deus, falando de Jesus para o seu vizinho, falando de Jesus para o vizinho da esquerda, da direita, ministrando assim para expandir o reino dos céus, porque esse é o nosso maior objetivo, é falar de Jesus, expandir Jesus o máximo que a gente conseguir e atingir a vidas no máximo que a gente conseguir, porque o nosso maior objetivo é sempre exaltar e glorificar o nome do Senhor, né? E aqui os publicanos, quando Jesus automaticamente já começa a ministrar e já começa a falar, automaticamente aquele que não entende, não tem o discernimento do teu Espírito Santo, a pessoa já vai começar a dizer que está errado, como isso pode acontecer, como isso vai acontecer. Muitas das vezes eu e você temos sonhos, temos metas, temos objetivos, pode ter certeza que vai existir várias pessoas tentando nos criticar, nos atrapalhar de todas as formas, mas aqui Jesus ele vem na simplicidade e dizendo por uma coisa muito simples, né? Aqui é como se trata como um pastor, aquele que coordena e é um pastor de ovelhas. Jesus, ele fala na simplicidade, na autoridade aqui, que qualquer um de nós que nós temos um rebanho, nós cuidamos de ovelhas, e quando você tem milhares de ovelhas ali, quando Jesus é como se fosse nós aqui, Jesus é o bom pastor dessa igreja. E automaticamente, através da vida do Rômulo, Deus ele vai cuidando de cada pessoa que aqui está, Deus ele vai bradando o coração dele para alcançar cada vida que aqui está. Então nós temos a certeza, a convicção que Deus ele levantou o Rômulo aqui neste lugar para cuidar das suas vidas, para cuidar e zelar por cada vida que aqui se encontra. Nós temos essa certeza e Jesus ele fala aqui na simplicidade, aqui de qualquer um de nós, sendo pastor de ovelhas, ver uma ovelha perdida, ver uma ovelha ali desprendida aqui dessa igreja, vendo uma ovelha ali dispersa com algumas coisas, porque na maioria das vezes todos nós passamos por grande dificuldade, passamos por grandes tribulações, passamos por vários problemas mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque só Deus conhece e sabe a vida de cada pessoa na face do planeta Terra. Então você pode ter certeza, você tem a total liberdade, que quando Deus aqui ele já começa a falar que qualquer um de nós, por causa de Deus, ele fala que vale uma alma do que o mundo inteiro para ele. Se uma alma só se render e conseguir se encaixar, falar, não, eu te aceito, Jesus, eu te quero mais que tudo nessa vida. E aqui com certeza, quando olha só você ver aqui, ó, e achando ela, pôs sobre os seus ombros, versículo 5. E quando ele deixa as 99 e vai atrás de apenas uma ovelha, isso significa que, na maioria das vezes, quando ele põe a ovelha no ombro, eu pesquisei mais sobre isso, comecei a entender mais sobre isso. Quando se a ovelha for muito desobediente, a ovelha for muito rebelde contigo mesmo, na maioria das vezes o pastor tem um total direito de fazer uma leve lesão na sua perna e colocar ela sobre os seus ombros, e quando ela põe ela aos seus ombros, ela tem o total direito, o Rômulo como pastor, ficar cuidando daquela pessoa por vários momentos, vários dias, até que quando ela consegue entender que verdadeiramente Jesus é tudo na vida dela. E na maioria das vezes, quando você está machucado, quando você está ali passando por várias situações, você precisa entender que o autor e consumador da sua vida e da sua fé é Jesus Cristo. Se preciso for, Ele vai te manter no deserto,
mas não é para a sua morte, muito menos para aquilo que, você está falando, mas você não conhece a minha vida está uma bagunça, está tudo bagunçado, mas Jesus, quando Ele te põe no ombro, pode ter certeza que o cuidado e o amor extraordinário dele com você é surpreendentemente mais do que aquilo que Ele vai fazer e ainda está preparando para você. E quando todo esse tempo Jesus Ele te põe no ombro, vai te preparando, e todas as vezes que você acha que você está passando por peleja e é por alguma coisa que você não consegue se concentrar ali gradativamente quando você buscava intensamente, você pode ter certeza que na maioria das vezes, quando a gente passamos por essas dificuldades, é por um aperfeiçoamento em Deus. Pode ter certeza que na maioria das vezes você passa por algumas dificuldades, mas Jesus Ele está aperfeiçoando você. Jesus Ele está te preparando para o melhor. Então a gente precisamos entender que Jesus sempre será e sempre vai ser a fonte de tudo e de todas as coisas. E aqui, gradativamente, Jesus Ele fala, é melhor que uma ovelha se arrepende e volta para a casa do Pai, do que aquelas 99 que não conseguem reconhecer que errou, falhou, mas continua ali naquela endurecendo o seu coração, continua endurecendo ali, mesmo passando luta, dificuldades, mas você vai reclamar, Deus não está comigo, Deus Ele não me ouve. Na maioria das vezes eu quero te dizer que o silêncio de Deus também é uma resposta para você. De todas as formas, o silêncio de Deus Ele é uma resposta para nós. E continuando aqui, no versículo 8 já diz assim, versículo 7: digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 dos justos que não necessitam de arrependimento. Agora o 8: o qual uma mulher, tendo 10 dracmas, se perdeu um dracma e não se acende a candeia para ver a casa, busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso aqui também é muito interessante, essa pequena parábola também, que é quando aquela serva de Deus ali, aquela moça, Jesus Ele representando e trazendo na simplicidade. É a mesma coisa quando você guarda alguma coisa na sua casa e você automaticamente perde aquela coisa. Você fica procurando, você fica ali, nossa, onde eu deixei aquilo? Às vezes é o dinheiro que você deixou, onde eu deixei esse dinheiro? Eu vou procurar. Você precisa procurar. Na maioria das vezes eu e você estamos perdidos dentro da nossa própria casa. Você precisa ter um posicionamento diante de Deus. Precisamos ter um posicionamento daquilo que verdadeiramente Deus quer para você. Na maioria das vezes, Deus Ele já te deu um direcionamento, Deus Ele já direcionou uma palavra para você, Deus Ele já colocou o pastor Romulo aqui para te ajudar, para te levar aí para o céu, que é o maior objetivo, mas vocês também precisam ajudar Ele a te ajudar, a levar vocês para o céu, porque Deus Ele não erra no que fala, Deus Ele jamais vai falhar naquilo que Ele já planejou e ainda vai planejar. No Salmo 139, Deus que diz, já sabe de todas as coisas, todas as coisas. Então eu tenho certeza, você com a total convicção e a certeza no seu coração, o Romulo como líder dessa igreja, junto com a sua esposa, para não ficar como essas 99, a gente tem que não ser como essas 99, mas ser como uma ovelha única que reconhece o seu erro, reconhece que você precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias, enquanto a gente existir, enquanto a gente estiver aqui. Deus é a solução de tudo e de todas as coisas. Então você precisa, na maioria das vezes, primeiramente, diálogo com Deus. Se você estiver passando por dificuldade, procure o seu pastor Romulo, procure a sua esposa, e automaticamente eu tenho certeza que, às vezes, igual eu falei aqui no simples gesto, às vezes você está na casa de Deus, você está buscando, você está se preparando, se consagrando, mas ainda não conseguiu se encaixar em tudo aquilo que Deus já te mostrou. Mas precisamos ter uma certeza e uma convicção nos nossos corações que Deus Ele é o centro dessa igreja, Deus Ele é o centro das nossas vidas, Deus Ele é o centro de tudo que há em nós.
Em Levítico 6 e 7 também, Deus diz que a lamparina, que somos nós, lamparina somos eu e somos você. Precisamos manter essa lamparina acesa, esse altar aceso, porque na maioria das vezes tem coisas que só eu e você podemos fazer. Não é porque a gente já sabe que Deus vai nos abençoar, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, que a gente precisa viver de qualquer forma, ou até mesmo tratar Deus de qualquer jeito, porque não é assim que as coisas funcionam. Normalmente Deus, Ele brada de uma forma extraordinária. Não sei se você já percebeu, na maioria das vezes Deus ele vai te mostrar através de um sonho, Deus ele vai te mostrar através de uma visão, e você precisa entender e ficar cada vez mais próximo de Deus, mediante de tudo que Deus vai fazer, já te mostrou para fazer, mas você também precisa estabelecer na sua mente, no seu coração, que existem os processos. Para que cada coisa aconteça na vida de cada pessoa especificamente, vai existir um processo. E todos os processos que eu e você vamos passar dia após dia, você pode ter certeza que vai ser sempre para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Porque o maior que tem que ser exaltado e glorificado é sempre Jesus Cristo. Pois eu e você não somos dignos de nada. Pois Deus sempre será e sempre vai ser todas as coisas na nossa vida. E continuando aqui no versículo 11, já diz a parábola do filho pródigo. Muitas pessoas conhecem também a parábola do filho pródigo. E o versículo 11 já diz assim, E diz um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo naquela terra, uma grande fome começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos, versículo 15, e chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos e apresentou e apacentar os porcos. E desejava encher os porcos com as bolotas que o povo comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo